O Cifras e Safras de hoje vai falar sobre o câmbio. A reviravolta recente na cotação da moeda norte-americana. Os fatores que levaram o dólar a disparar depois de meses em desvalorização. Os efeitos aqui no Brasil e no exterior do dólar mais valorizado. Como deve ficar o comportamento do câmbio até o fim do ano e em 2012. Informações importantes para você fazer o planejamento de viagem ao exterior. Contratos de importação e de exportação. Dívidas em dólar. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e começa agora o Cifras e Safras. Professor Celso Grise, o tema de hoje é mais do que importante para todo mundo conhecer os aspectos do câmbio, o dólar, as oscilações e o reflexo que isso tem na vida de todo mundo. Né? Câmbio é sempre impactante. Qualquer mudança em câmbio acaba afetando, primeiro, a inflação, né? Em segundo lugar, afeta os preços de consumo da família. Em terceiro lugar, ele acaba impactando os preços e os lucros das operações de importação e de exportação. Portanto, mexeu em câmbio, mexeu na nossa vida. É verdade. E atualmente a classe C está tendo mais acesso a viagens internacionais e também precisa ficar atento a tudo que diz respeito ao câmbio, para não se dar mal, né? Claro que sim, ele paga hotéis, paga transportes lá fora, paga refeições. A viagem pode sair muito cara ou muito barata, como nós tivemos nesse período todo, não? É verdade, professor Celso. E o dólar teve um longo período de desvalorização. Em setembro, teve um repique de alta inesperada e agora este mercado parece se acalmar. Parece. Foram vários meses de desvalorização do dólar frente ao real e a outras moedas do mundo, como consequência da crise nos Estados Unidos e na Europa. Uma das causas foi a emissão excessiva de moeda feita pelo Departamento do Tesouro norte-americano, com a intenção clara de desvalorizar a própria moeda. Automaticamente, o governo reduzia o tamanho da dívida com os credores internacionais. E um dos maiores credores é a China. Os investidores também viram neste período pouca atratividade para investir em dólares. Mas a situação mudou em setembro. O dólar iniciou o mês cotado a R$ 1,59 e encerrou a R$ 1,88, uma alta de 18,14%. Essa valorização continuou no início de outubro, com menos força, e aos poucos a moeda norte-americana passou a ter queda, devolvendo parte dos ganhos conquistados em apenas um mês. E neste programa, quem vai nos ajudar a entender o câmbio é o João Medeiros, que é diretor da Pioneer Corretora aqui em São Paulo. João, o que aconteceu com o dólar agora no mês de setembro e neste início de outubro? No mês de setembro, principalmente em função da crise europeia, a situação dos principais bancos, principalmente os bancos franceses, que estão em sérios problemas em função dos empréstimos concedidos aos países periféricos da zona do euro, Portugal, Grécia e outros países, Irlanda e em todos os outros países, na realidade, inclusive no leste europeu, e isso descapitalizou os bancos. E eles, para que possam atender às exigências do Acordo da Basileia, vão precisar de capitalização, e é o que o Fundo Europeu está se comprometendo a fazer. Isso vem se arrastando, era para ser no mês de setembro, passaram para o final de setembro, para o início de outubro, já fomos para meados de outubro e talvez até o final de outubro tenha alguma solução. O valor que determinam para isso, ou seja, 300 bilhões de euros, hoje são considerados insuficientes pela banca, porque o valor ao que se determinar os bancos espanhóis e bancos franceses seriam muito maiores do que isso. Agora eu te faço uma pergunta em relação, por que isso mexe no câmbio brasileiro?
Porque hoje nós vivemos numa economia globalizada, ou seja, então você importa dos países europeus, exporta para os países europeus, enfim, e hoje o grande parceiro comercial brasileiro é a própria China, em que tudo que você faz está atrelado a uma moeda estrangeira, ou seja, e não que o real tenha se valorizado, mas o que aconteceu é que o dólar se desvalorizou ante a todas as moedas do mundo, levando, por exemplo, a Suíça a ter pela primeira vez na história um piso da sua moeda em relação ao euro, ou seja, e o suíço se valorizou tanto que a Suíça não tinha mais como continuar exportando e passou a ser a segunda moeda de refúgio internacional. Primeiro o dólar, depois o franco suíço. João, como é que reverte isso? Isso reverteu numa valorização enorme no mês de setembro, depois outubro, valorizou muito o dólar. E com isso nós tivemos aí uma situação até boa para os exportadores, ruim para os importadores, não é verdade? Ruim para quem viaja, etc. Por que essa alta tão grande? O Banco Central, pelo que a gente notou agora nesse mês de outubro, ele fez 2 leilões de swap. O que significa ele deu dólar futuro para os bancos. A mesma coisa que ele tivesse prometido entregar lá nas datas que ele fixou o leilão. O que acontece? O Banco Central tem hoje o mercado todo voltado para ele. E ele sabe se existia aí ou não especulação. Agora, o que nós sentimos com a atuação do Banco Central foi que hoje nós temos piso e temos teto, ou seja, o Brasil deixou de ter o câmbio flutuante. Nós estamos num sistema de banda bem larga. Teoricamente bem larga. Isso. Não, mais uma coisinha que eu queria apenas saber de você. É verdade, os capitais estrangeiros que vinham para especulação saíram do país e provocaram essa alta? Até agora não, porque o dinheiro, por exemplo, dos investidores estrangeiros que estavam em bolsa, eles venderam a sua participação em bolsa, mas o dinheiro permanece no Brasil. Porque se você mandar o dinheiro de volta para os países ou para os investidores estrangeiros, na volta desse dinheiro eles vão ter que pagar os 2% de IOF. Claro. E aí, ou seja, vende ações no mercado físico e fica comprado no mercado futuro, quer dizer, significa a mesma posição para os players internacionais. Muito obrigado, viu, João? Agora nós vamos retomar essa entrevista no segundo bloco. Ok. E a seguir, vamos saber qual será a situação do câmbio este ano e em 2012. Como fazer o planejamento correto de operações com dólar para o trabalho e também para a vida pessoal. Aqui no Cifras e Safras, voltamos já.